Irmãos, boa noite. Hoje é dia 26 de janeiro de 2025. Nós somos a Igreja de Interlagos, temos o canal no YouTube, Igreja de Interlagos, e o nosso site que você pode visitar para entrar nesse culto quando você quiser. Estamos aqui domingo às 18 horas e terça-feira às 20 horas. Amém? Eu queria rapidamente conversar com os irmãos para dar uma introdução, né, na palavra de Deus, que hoje é o nosso dia do culto da família, e eu queria falar sobre uma coisa assim, que está muito na moda, e até eu tenho ouvido alguns comentários, né, sobre isso, sobre os pastores coach, né? Os pastores que trazem músicas que agradam, ambientes que agradam, palavras que agradam as pessoas, né? Geralmente estímulos, né? Olha, você, Deus te colocou aqui porque você precisa de ouvir essa palavra e Deus te criou para você ser uma pessoa rica, uma pessoa milionária. Você tem que mentalizar, e o que você mentalizar, você vai conseguir, né? Então, eles acabam pegando pessoas também gananciosas, né? Pessoas gananciosas que falam, puxa, eu vou nessa igreja, porque nessa igreja o pastor é muito animado, ele fala coisas que eu gosto, e ele falou que eu vou conseguir o que eu quiser. O que eu mentalizar, eu vou conseguir. Né? Então, para um filho de Deus, não existe limites. Né? E eles acabam, assim, prometendo, na maioria das vezes, coisas materiais. Né? O mais importante é a pessoa se cercar das coisas materiais do que a pessoa aprender sobre cruz, sobre deixar o pecado, sobre santificação. Então, acaba sendo um evangelho muito cômodo, né? E acaba enchendo muitas igrejas, né? Porque elas, geralmente esses pastores coach, né, que eu estou chamando, eles acabam prometendo coisas que as pessoas gostam, né? Coisas materiais, né? E a Bíblia fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e eles acabam fomentando, estimulando nas pessoas e manipulando as pessoas, né? Por causa de conseguir, né? Não, você vai conseguir uma empresa, você vai conseguir um carro do ano, você vai conseguir, porque nós vamos aqui desbloquear a sua mente, né? Eles usam muito isso também. E são, irmãos, falsos pastores que acabam controlando massas de pessoas, né? Eles acabam controlando por causa da ganância das pessoas. Que as pessoas elas estão indo lá na igreja não tanto para se modificarem, elas estão indo lá na igreja para conseguirem coisas, né? Então, geralmente são igrejas assim, grandes, que pregam prosperidade, né? Só que depois de algum tempo da pessoa lá, a pessoa vê que ela não consegue o que está sendo prometido, né? Muitas pessoas acabam ficando mais tempo, né? Mas muitas acabam se desanimando muitas vezes e pensam assim, eu não estou conseguindo nada, não sei se é problema meu ou se Jesus não gosta de mim, e muitas vezes acabam
ou mudando de igreja, ou abandonando mesmo, abandonando o evangelho, né? Porque aquele pastor, aquele pastor coach, ensinou a pessoa a perseguir o dinheiro, a perseguir a prosperidade, a prosseguir coisas, a perseguir, aliás, perseguir coisas materiais, e nela não tem nenhum embasamento espiritual, ou tem pouco, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E o fato do coração do homem ser enganoso, irmãos, muitas vezes, pessoas que às vezes, pastores, e nem vou falar que são pastores usurpadores, que às vezes eles mesmos estão enganados. Eles mesmos acham que seguir o evangelho é seguir o propósito da prosperidade, né? Então, acabam idolatrando o dinheiro. O que é ídolo? Ídolo é algo que eu me prostro, que eu sempre estou pensando aquilo, que eu adoro aquilo, né? E acaba deixando o coração da pessoa totalmente voltado a esses ídolos, né? Então, irmãos, esses pastores, eles, assim, aparentemente, eles não colocam limites, né? Você pode ser o que você quiser, você pode ter o que você quiser. E eles não levam em conta que situações podem nos pôr limites, que doenças podem nos pôr limites, que o próprio corpo, o cansaço, a idade, família, tudo pode nos pôr limites, né? Então, esse pastor coach, ele acha assim, não, tudo depende de você. Você tem que colocar isso na sua cabeça, né? Então, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que esse não existe mais o depender de Deus, né? Existe o depender da situação, o depender de Deus não existe mais. Então, eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 2:8, fala advertências acerca das falsas doutrinas. Queria que o pastor colocasse Colossenses 2:8. A gente vai ler do 8 ao 13, irmãos. Colossenses, é só esperar o pastor colocar aqui. Isso, Colossenses 2, de 8 a 13. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque é isso que acontece, irmãos. Está numa igreja que, como eu falei, né, um pastor coach, aí você não está mais no caminho de Cristo, né? 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo e também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Só o último verso 13. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, irmãos, até aqui, eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que meditar, né? Na importância de seguirmos a Cristo com a profundidade, da importância de não
idolatrarmos o que não deve ser idolatrado, né? Que muitas vezes a pessoa está achando que ser um bom cristão é ser um cristão bem animado com as coisas materiais, né? Outro dia eu estava pensando, né, irmãos, que eu eu sou uma pessoa que eu trago a palavra, eu gosto de trazer a palavra, mas eu não tenho, vamos dizer, emoções retumbantes enquanto eu estou pregando, né? Eu acho interessante isso, mas eu não tenho. E eu estava pensando também, né, que muitas vezes, não estou falando em todo pastor, que eu não quero falar contra a igreja, quero falar sempre a favor da igreja, mas muitas vezes, irmãos, é uma falsa emoção que é jogada ao vento, assim, para as pessoas pensarem, nossa, esse pastor tá, dando recado, tá todo mundo impressionado com ele prega muito bem, né? E às vezes não é exatamente isso, aquele pastor que grita, que fala, que pula, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nesse assunto, né? Pensar o quanto é importante a intimidade com Deus, não estando preocupado com emoções. Se pintar uma emoção, se a pessoa quiser chorar, se a pessoa quiser louvar, se a pessoa quiser cantar, se a pessoa quiser orar, glória a Deus por isso. Não é esse o erro. Mas o erro é colocar a emoção para que os outros pensem que está fervilhando no Espírito Santo, está fervilhando no Espírito Santo, mas às vezes é só casca, né? Então, essa aqui é a palavra que eu trouxe, que é advertências acerca das falsas doutrinas. Amém? Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor. E te pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia, Senhor, de nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, te adorar verdadeiramente, adorar em espírito e em verdade, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso culto. Aceita, Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Pai, os teus caminhos. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser conforme a tua vontade, Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe cada irmãozinho que entrar nesse culto, Pai. Prepara o nosso coração para ouvir a palavra, prepara o nosso coração para participar dos louvores, Senhor. Eu agradeço por cada irmão que vier a ouvir essa palavra, Senhor. Abençoe nossas vidas, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.